Nesse vídeo nós vamos ver como uma interpretação mais sofisticada do Locke e principalmente da noção de significação, que é justamente a relação entre palavras e ideias na sua teoria, pode evitar as objeções da privacidade e da referência deslocada. E também não parece se comprometer com a tese de que ideias são como imagens mentais ou pequenos retratos intelectuais das coisas. Então, para relembrar, a objeção da privacidade é a objeção que diz que se significados são subjetivos e privados, e eu nunca posso conhecer o significado das suas palavras, justamente porque eu não tenho acesso ao seu conteúdo mental, eu não tenho acesso às suas ideias, então a comunicação genuína é impossível. Porque lembrem, para a comunicação genuína acontecer, eu preciso saber o que você quer dizer, eu preciso saber o significado que você imprime ou confere às palavras que você enuncia. Mas, como eu não tenho acesso às suas ideias, eu não sei nunca o que você diz. E a objeção da referência deslocada parte do princípio ou do pressuposto que a relação entre palavras e ideias é a relação de nomeação, que palavras se referem ou nomeiam ideias. E isso tornaria todo o nosso discurso, todo o nosso uso de linguagem sobre o nosso mundo mental, sobre o nosso mundo interior. E isso parece claramente falso. Uma manobra que talvez desse conta de responder essas objeções seria abandonar essa ideia que palavras significam ideias, ou seja, que a significação olha para dentro, para o nosso mundo mental, e dizer que, na verdade, a significação olha para fora. Os significados são coisas do mundo, são coisas do ambiente extramental. O significado de Ramiro, por exemplo, seria o indivíduo Ramiro, e não a minha ideia de Ramiro. O significado de capivara, por exemplo, seria o conjunto de capivaras no mundo ou a propriedade de ser uma capivara, que é algo que existe independente da minha mente, e não a minha ideia de capivara. Mas nem tudo são flores com essa ideia que significados são coisas no mundo. Locke não pode aceitar essa tese e ele parece ter um argumento contra a possibilidade de significados serem coisas no mundo extramental, ou seja, que significados não são entidades psicológicas. E esse argumento apela para uma propriedade que o significado aparentemente tem, que é a propriedade que a gente pode chamar de transparência. Eu já vou explicar o que é isso. Mas antes eu vou ler para vocês uma citação do filósofo Michael Dummett em que ele explica ou expõe o que é supostamente essa propriedade da transparência. Isso é o que ele diz. É uma propriedade inegável da noção de significado, por mais obscura que ela seja, que significado é transparente no sentido em que, se alguém associa um significado a duas palavras, ele deve saber se esses significados são o mesmo. O que isso quer dizer? Se eu sei o significado de duas palavras e se eu sou competente com elas, se eu posso empregá-las no discurso de maneira competente, se eu as compreendo, então eu necessariamente sei se elas têm o mesmo significado ou não. Por exemplo, se eu sei o significado de abacaxi e eu sei o significado de ananás e eu sou competente com as duas palavras, então pelo princípio da transparência eu sei que elas são sinônimos. É transparente para mim se elas significam o mesmo ou não. E nesse caso eu sei que elas significam a mesma coisa, que elas são sinônimas. Do mesmo modo, se eu sei o que morrer e falecer significam, se eu sou competente com essas palavras, então eu sei que elas são sinônimas, que elas querem dizer a mesma coisa. E se eu sei o que capivara e anta significam, então eu sei que elas têm significados distintos, que elas não são sinônimas. Se eu sei o significado de tergiversar e eu sei o significado de argumentar e eu sou competente com essas palavras, se eu conheço o significado dessas palavras, então eu sei que elas não são sinônimas, que elas têm significados diferentes. Ou seja, a identidade ou diferença de significados é algo dado imediatamente ao intelecto do falante competente, ao intelecto de alguém que compreende os termos em questão. Ou seja, pelo princípio da transparência, qualquer falante competente é capaz de reconhecer a priori, introspectivamente, sem precisar olhar ou recorrer à experiência, se os termos A e B têm o mesmo significado ou não, desde que ele conheça o significado desses termos. Se o falante não é capaz de fazer isso, isso quer dizer que ele não sabe o significado, ele não é competente com o significado dos termos em questão. Então a ideia básica aqui é que conhecimento do significado, quando eu sei o significado de algo, esse conhecimento que eu tenho do significado não pode ser parcial. Ele não é incompleto ou fragmentário. Ou entendemos, compreendemos uma palavra ou não. Talvez isso pareça um pouco controverso para vocês e não tão fácil de aceitar, mas no fundo é uma ideia algo intuitiva. Claro que existem pessoas que discordam desse princípio, como nós vamos ver mais à frente, mas ele é aceito por muitos filósofos e certamente o Locke seria um deles, embora ele não endosse
um argumento que diga isso explicitamente. Isso é a minha interpretação, é como eu enxergo o texto do Locke, tá? Mas eu acho que ele defenderia algo parecido. E é uma ideia também que nós intuitivamente temos sobre o significado, sobre as propriedades do significado. Então, essas são algumas razões para se acreditar no princípio de transparência. Significados, seja lá o que eles forem, eles devem ser conhecíveis em princípio. Ou seja, eles não podem ser o tipo de coisa que eu não posso conhecer. Afinal, se significados não fossem conhecíveis, eu não saberia, eu não conheceria os significados das palavras que eu mesmo uso. Nós não entenderíamos o que nós mesmos expressamos. Mas os significados não parecem ser o tipo de coisa que nós sabemos ou conhecemos de maneira parcial ou incompleta. Ou seja, não são o tipo de coisa que nós temos um conhecimento imperfeito. Ou conhecemos o significado ou não. Por exemplo, suponha que eu ache que contratos são simplesmente acordos escritos e não acordos verbais também. O que nós diríamos nessa situação? Que eu tenho um conhecimento parcial ou incompleto a respeito do significado do termo contrato, ou que eu não sei alguma coisa, ou que eu tenho um conhecimento parcial, imperfeito ou incompleto sobre contratos eles mesmos, ou seja, sobre as coisas no mundo denotadas pela palavra contrato. Parece que é a última opção. Afinal, quando eu uso a palavra contrato, pode-se dizer que eu sou competente, eu consigo entender o que as pessoas estão dizendo e eu consigo me comunicar com ela. E se eu aprender, se eu descobrir que contratos também incluem acordos verbais, eu diria que eu aprendi sobre contratos em si e não sobre o significado da palavra contrato. Ou pelo menos essa é uma intuição que nós podemos ter. Outro argumento em favor do princípio da transparência do significado é o seguinte: conhecer o significado de algo, saber o significado de uma expressão é estar em certo estado mental. Afinal, é o estado de conhecer ou saber algo, que é algum tipo de configuração, arranjo ou condição psicológica. E também parece que nós temos acesso privilegiado às nossas mentes. Tudo que acontece no teatro da nossa consciência, por assim dizer, tudo que está diante das nossas mentes, ele é acessado diretamente, sem intermediários. Ou seja, nós temos acesso imediato, incorrigível e completo ao conteúdo das nossas mentes, ao nosso conteúdo mental. Afinal, o conteúdo mental está diante da nossa consciência, ele está diretamente próximo ou está à vista ou é dado ao nosso intelecto de uma maneira em que o mundo exterior, em que as coisas do mundo externo não são. Portanto, e essa é a conclusão dessa ideia, desse argumento, se nós realmente conhecemos o significado de uma palavra, então nós estamos em um estado mental cujo conteúdo nos é imediatamente dado. Ou seja, se conhecer o significado de uma palavra, de uma expressão ou de um termo é estar em certo estado mental, então o conteúdo desse estado de conhecer o significado é imediatamente dado à nossa consciência, é imediatamente dado ao nosso intelecto. E então nós temos acesso total, incorrigível e completo a esse significado. Não pode haver nada oculto ou escondido em relação a ele. O conhecimento dele deve ser total. Então, se nós somos competentes com os termos A e o termo B, se nós sabemos ou conhecemos os significados dos termos A e B, então nós devemos ser capazes, a priori, introspectivamente, de dizer se eles são sinônimos ou não, se eles têm o mesmo significado ou não. Justamente porque o conteúdo das nossas mentes é transparente, é nos dado imediatamente. Nós não precisamos recorrer à experiência, nós não precisamos olhar para o mundo para saber se esses termos são sinônimos ou não, se nós conhecemos o significado deles. Agora a gente consegue formular o argumento em nome do Locke, que ele poderia ter dado, contra a ideia de que significados são coisas no mundo, são coisas externas. E o argumento é basicamente o seguinte: mentes como as nossas, que são finitas e parciais, nós nunca podemos ter conhecimento total e completo das coisas do mundo externo, das coisas do mundo exterior. Justamente porque nós não somos criaturas oniscientes. Presumivelmente, só Deus poderia ter esse tipo de conhecimento absoluto e completo das coisas do mundo, dos objetos físicos. Por exemplo, sempre vai ter alguma coisa a respeito da minha capivara de estimação que eu não vou conhecer. Por exemplo, a sua estrutura molecular, a sua estrutura genética profunda, o número de moléculas e átomos que compõem o seu corpo, quantos pelos ela tem. Então, o meu conhecimento do mundo exterior ele é sempre imperfeito e mediado por perspectivas. Coisas extramentais, coisas do mundo, desse modo, não são transparentes. O nosso conhecimento deles não é total. Então, por exemplo, se eu encontro uma capivara no parque
e no dia seguinte eu vou ao mesmo parque e encontro outra capivara, simplesmente inspecionando o meu conteúdo mental, simplesmente inspecionando a minha mente, a priori, introspectivamente, eu não posso saber se essas capivaras são idênticas ou não, se elas são a mesma capivara ou se são capivaras diferentes. Por quê? Porque o meu conhecimento, o que eu sei dessas capivaras, desses encontros com as capivaras, ele é imperfeito e parcial. Então a conclusão é que coisas extramentais não são transparentes. Mas o significado é transparente, por todas essas razões que nós já vimos. Então a conclusão é que significados não podem ser coisas extramentais. Porque coisas extramentais não são transparentes para o nosso intelecto, para o nosso conhecimento, mas significados, seja lá o que eles forem, devem ser transparentes. E como ideias são coisas dadas ao nosso intelecto, eu posso inspecionar as minhas ideias, eu sei quais ideias eu tenho, são as coisas às quais eu tenho acesso mais imediato e incorrigível, então significados podem muito bem ser ideias, porque ideias exibem essa propriedade de serem transparentes. E são as minhas ideias que são transparentes em princípio, justamente porque eu não tenho acesso à ideia das outras pessoas, dos outros falantes, às outras mentes. Então, para esse princípio, existe uma conexão muito íntima entre epistemologia e semântica e significado, porque significados devem ser coisas totalmente conhecíveis por nós. E o que satisfaz essa condição, o que pode ser totalmente conhecível por nós, são as nossas ideias. Então, significados são ideias. Eles precisam ser ideias e não podem ser coisas extramentais. Como eu disse, nós não podemos atribuir a Locke esse argumento, porque não tem nada no texto dele que diga claramente que é isso que ele pensava, mas algumas passagens sugerem que alguma coisa nesse sentido está operante no seu argumento. Então nós chegamos num dilema aqui. Por um lado, por causa da objeção da privacidade e objeção da referência deslocada, parece que significados não podem ser ideias. E de outro, pela propriedade da transparência do significado, que é uma propriedade que o significado intuitivamente tem, significados não podem ser coisas extramentais. O que sobra? Como sair desse dilema? O Locke pode sair desse dilema através de uma outra interpretação da noção de significação, uma interpretação mais sofisticada. E essa interpretação está de acordo com o uso que a expressão, que a noção de significação tem para filósofos do mesmo período como Hobbes. E essa interpretação que eu vou dar aqui, ela é baseada na interpretação do filósofo Walter Ott. Então vou seguir essa interpretação aqui. Para o Walter Ott, a noção de significação deve ser entendida não como referência, como Locke parece sugerir às vezes quando ele diz que palavras são nomes ou denotam ideias. Mas ela deve ser entendida como indicação segura ou indicação confiável. O que isso quer dizer? Vamos ler esse trecho do Hobbes aqui, que é onde isso fica um pouco mais claro. Ora, essas coisas que chamamos de signos são os antecedentes de seus consequentes e os consequentes de seus antecedentes, sempre que os observemos anteceder ou suceder-se da mesma maneira. Por exemplo, uma nuvem carregada é um signo de chuva a seguir, e a chuva um signo de que uma nuvem a precedeu, pela simples razão de que raramente vemos nuvens sem que a chuva se siga, nem chuva senão quando uma nuvem a precedeu. E dentre os signos, alguns são naturais, como no exemplo dado, outros são arbitrários ou convencionais, a saber, os que escolhemos a nosso bel prazer como um ramo pendurado para significar que aqui se vende vinho, ou uma pedra colocada no chão para indicar o limite de um terreno, e palavras conectadas de tal e tal forma para significar as cogitações e movimentos da nossa mente. Então a relação de significação é uma relação que existe entre certos sinais, ou signos, e algo que é significado por esses sinais. E um sinal nada mais é do que um fenômeno cuja presença é um indicador confiável de outro fenômeno. Por exemplo, como o Hobbes usou um exemplo, a presença de nuvens escuras é um indicador confiável que chuva vai se seguir. Do mesmo modo, cinzas é um indicador confiável de que houve fogo. Então, sinais, eles indicam ou são evidência da ocorrência de outra coisa. Eles são um material ou base para nós fazermos alguma inferência. E eles só têm essa função, eles só podem desempenhar essa função de base ou material para inferência porque existe uma conexão regular entre essas coisas, entre o sinal e o que ele indica. E nesse trecho do Hobbes nós já vemos que os sinais podem ser de dois tipos. Eles podem ser naturais, que são sinais dados por conexões naturais dadas na natureza. Como eu disse, são nuvens escuras que indicam tempestade, ou que a fumaça indica fogo, ou que a cicatriz indica um ferimento, que certos sintomas indicam ou são evidência da presença de certas doenças. E essa relação de indicação, ela não tem nenhuma direção temporal, digamos.
Ela pode indicar coisas passadas, como no caso da cicatriz, coisas futuras, como no caso da nuvem escura e a tempestade que vai acontecer, ou simultâneas, como no caso das doenças e seus sintomas. E o outro tipo de sinais são os sinais convencionais, que são os sinais que nós estabelecemos por vontade própria, por nossa arbitrariedade, para justamente sinalizar ou indicar a ocorrência, a presença de outra coisa. Então é qualquer instância de uma conexão regular que é imposta pela atividade e intenção humana, que é justamente o caso das palavras, que é justamente o caso das expressões linguísticas, da linguagem. Então, quando Locke afirma que palavras significam ideias, ele tem em mente essa noção de significação, que é justamente essa noção de indicação. Então, quando Locke afirma que palavras significam ideias, ou tem a relação de significação com as ideias, ele tem em mente esse tipo de relação, que é a relação de indicação, entre um sinal e o que é sinalizado, o que é indicado pelo sinal. E nós usamos esse termo sinal de maneira corriqueira no nosso dia a dia, como por exemplo, nós dizemos coisas, os investigadores não encontraram sinal do assassino, ou latido de cachorros é sinal de perigo, ou que cabelos brancos são sinais de envelhecimento precoce, ou coisas desse tipo. Ou seja, são todos casos em que o sinal indica a presença ou indica a ocorrência de outra coisa, de outro fenômeno. E aqui no caso da linguagem, as palavras são sinais da presença de ideias na mente dos seus falantes. Então, para o Locke, aprender uma linguagem é aprender um sistema convencional que estabelece uma conexão regular, artificial, imposta entre certos sons e marcas e ideias. Então, quando os falantes usam certas palavras, nós podemos inferir que eles têm certas ideias na mente. Como parece claro, isso evita a objeção da referência deslocada, da referência incorreta. Porque, nesse caso, a relação entre palavras e ideias não é a relação de referência, mas é a relação de indicação. E a relação de indicação não sofre esse mesmo problema do problema da referência. Porque quando nós estamos usando palavras, nós a usamos como sinais externos da presença de certas ideias. E as nossas ideias é que são sobre as coisas do mundo. Então não há mais esse problema de tornar todo o discurso um discurso sobre as nossas ideias. Porque as palavras não se referem às ideias, mas elas indicam a presença de ideias e as ideias, por sua vez, apontam ou são direcionadas para o mundo. E é por isso que a linguagem pode ser sobre o mundo e não só sobre as ideias. Mas isso ainda não evita a objeção da privacidade, porque o problema continua. Como nós podemos instituir ou estabelecer esse sistema de conexão regular entre sons e ideias, de modo que as palavras, esses sons, indiquem a presença das ideias, se nós nunca podemos saber quais ideias são indicadas, justamente porque ideias são entidades privadas? Como, por exemplo, a gente pode estabelecer que o som azul, ou a palavra azul, indica a presença da ideia de azul, ou a ideia correspondente, sem que nós tenhamos acesso a essa ideia, sem que nós possamos saber que elas têm a conexão com essa ideia? E é aqui que as propriedades das ideias simples são importantes. Lembre, as ideias simples são aquelas que são imprimidas ou adquiridas naturalmente, que não podem ser criadas ou destruídas pelo nosso intelecto. Elas são causadas em nós pelo ambiente. Elas são produto da nossa interação entre os nossos órgãos sensoriais e o mundo exterior. O Locke imagina uma situação que ficou conhecida como o argumento ou experimento mental do espectro invertido, que é a seguinte. Nessa situação, as sensações produzidas pelo mesmo objeto são diferentes, são distintas para dois indivíduos. O que um experimenta como amarelo, o outro experimenta como azul, e vice-versa. E esse é um experimento mental, essa é uma coisa que provavelmente todo mundo já pensou quando é criança, né? Como eu sei que a sua experiência, o que você enxerga como azul é o mesmo que eu enxergo como azul, e etc. Mas para o Locke isso não tem problema nenhum, isso não afeta de maneira alguma a comunicação. Por quê? Porque como as ideias simples são causadas naturalmente pelo ambiente na nossa mente, não importa qual é a sensação subjetiva que eu tenha, porque aquela sensação subjetiva vai sempre corresponder à coisa que causa essa sensação. Ou seja, vai existir uma conexão regular entre aquela sensação, não importa qual ela seja, e a coisa no mundo. Então, para esses dois indivíduos, as suas ideias, mesmo que elas sejam diferentes qualitativamente, a sua experiência subjetiva dessas ideias seja diferente, elas vão sempre estar relacionadas à mesma coisa no mundo exterior, as mesmas qualidades primárias nos objetos do mundo exterior. Então, para o Locke, mesmo que exista essa diferença interna de ideias, que as ideias sejam diferentes nesse sentido, elas ainda vão indicar
elas vão corresponder regularmente à mesma coisa no mundo. E não vai existir nenhuma possibilidade de detectar alguma diferença no comportamento desses falantes e desses sujeitos. E, por fim, e essa é a conclusão importante, mesmo que essa sensação subjetiva, que as ideias sejam diferentes nesse sentido, elas ainda vão desempenhar o mesmo papel na construção do conhecimento desses sujeitos. Mesmo que elas sejam diferentes, elas vão compor as mesmas ideias complexas, elas vão desempenhar as mesmas relações causais com o ambiente e relacionadas da mesma maneira com as outras ideias desses sujeitos. Então, para concluir, os dois indivíduos têm a mesma ideia, não quando elas parecem para o seu intelecto ou quando elas são dadas da mesma maneira, que eles têm a mesma sensação subjetiva, mas quando essas ideias são causadas pelas mesmas coisas no mundo. Se as ideias simples são involuntárias, elas são imprimidas ou causadas na mente pelo ambiente, então todo ser humano vai ter mais ou menos o mesmo estoque de ideias simples, mesmo que elas pareçam ao seu intelecto internamente diferentes. E é a partir dessas ideias simples que nós construímos as nossas ideias complexas. Então existe uma base comum, existe uma identidade de ideias nesse sentido. As ideias são as mesmas se elas são causadas pelas mesmas coisas. E como eu disse, essa tese depende de duas ideias, que é a consistência ou regularidade na natureza, né? Ou seja, todas as coisas que causam uma ideia X vão ter sempre as mesmas qualidades primárias. Então, por exemplo, todas as coisas que causam a ideia de amarelo vão ter a mesma constituição física, vão ter as mesmas qualidades primárias. Mesmo que a sensação subjetiva de amarelo seja diferente para cada um. Essas ideias ainda contam como a mesma ideia. E também precisa de um certo elemento teleológico, ou seja, que envolve propósito ou função. Porque o nosso aparato cognitivo e perceptual foi criado por Deus ou evoluiu dessa maneira, né, por conta da seleção natural, precisamente para detectar essas qualidades primárias nas coisas. Então todo o nosso aparato cognitivo e perceptual ele é calibrado para detectar essas qualidades primárias. Quando a constituição física de alguma coisa varia, as ideias simples que são causadas por essa coisa variam de maneira correspondente. E essa é uma ideia bastante sofisticada e muito interessante que também foi desenvolvida pelo Jerry Fodor e o Fred Detsky no século passado, que são teses e ideias bastante sofisticadas sobre o funcionamento da mente. Então, para resumir, para o Locke, o resultado da interação entre o nosso aparato cognitivo e perceptual e o mundo é consistente e regular. Por quê? Porque a natureza é regular e o nosso equipamento perceptual e cognitivo é calibrado para perceber e detectar as coisas no mundo. E é justamente por isso que a linguagem e a comunicação são possíveis. Dado que as coisas no mundo sempre produzem as mesmas ideias simples em nós, e por isso nós podemos estabelecer convenções que associem as mesmas palavras, ou seja, os mesmos sons e marcas a essas ideias que são produzidas regularmente pela natureza. O significado do termo azul, por exemplo, não vai ser a minha experiência subjetiva, o conteúdo qualitativo que é produzido em mim por coisas com certas propriedades físicas no mundo. Tudo que interessa aqui para a comunicação e para o pensamento é que essa ideia é causada regularmente pelas mesmas coisas, por coisas que tenham tais e tais propriedades. Então o aspecto subjetivo, como essas ideias nos aparecem, é irrelevante para o significado. E é por isso que o Locke consegue, pelo menos aparentemente, dar um esboço de uma resposta a esse problema. Porque esse aspecto subjetivo das ideias, ele é mitigado, digamos assim, justamente porque as ideias simples elas têm uma relação causal com o ambiente externo. Se o Locke é de fato bem sucedido nisso, é uma outra história, mas já é uma concepção mais sofisticada que parece evitar esses problemas, as objeções da privacidade e da referência incorreta. Então, para resumir, a concepção de significação como indicação ela resolve o problema da objeção da referência incorreta ou da referência deslocada. Porque justamente a relação entre palavras e ideias não é a relação de referência. As palavras não se referem às ideias, mas sim palavras indicam a presença de ideias. Então quando o falante usa as expressões, quando ele usa palavras, é um sinal externo que ele tem as ideias correspondentes. Então a linguagem seria justamente um sistema arbitrário que nós impomos para conectar sinais externos a ideias na mente dos falantes. E essa conexão só é possível porque o ambiente causa ideias simples que são adquiridas naturalmente.
Então há uma conexão regular entre as ideias simples e o mundo exterior. Não importa qual seja o aspecto subjetivo. Desde que aquela ideia seja causada por uma mesma coisa, então nós podemos dizer que os falantes têm as mesmas ideias. E é por isso que o Locke consegue evitar a objeção da privacidade, porque as ideias, mesmo que elas sejam itens interiores e mentais, se elas são causadas pelas mesmas coisas, elas contam como a mesma ideia. E é por isso que os falantes podem compartilhar ideias ou terem a mesma ideia sobre o mesmo objeto, ainda que a sensação subjetiva, a aparência dessa ideia na mente seja diferente para cada um.